Bem-vindo a Metabolismo TV, a sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e saúde, medindo o oxigênio do corpo. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e quero explicar-vos hoje como fazemos para medir o oxigênio que está disponível dentro do corpo. É um ponto muito importante porque com o oxigênio há um bom metabolismo e sem oxigênio as coisas são muito mais feias, incluindo o cancro. Então vamos conversar como medir o oxigênio dentro do corpo. Dentro dos centros Natural Slim, existem alguns centros que criei que estão em diferentes países. Em Porto Rico, nos Estados Unidos, no México, na Costa Rica, no Panamá, em Colômbia, na Holanda, prestamos serviço em Espanha, estamos prestes a abrir na Guatemala e assim sucessivamente nós dedicamos-nos a ajudar as pessoas a perder peso. Há pessoas que têm a sorte de poder ler este livro, O Poder do Metabolismo, e tenho pessoas que perderam 45 quilos antes de mim, perdi 100 quilos com este livro, nada mais. Tenho milhares e milhares de diabéticos que me escrevem, que utilizam a informação diabetes sem problemas, porque me dão as boas notícias que já não usam insulina, que o médico felicita-os e assim por diante, certo? Então, o meu propósito com o Metabolismo TV é dar a conhecer a informação. Satisfaz-me muito quando deixaste-me saber que tiveste sucesso com as informações que lhe dou, porque realmente procuro com muito carinho para vos transmitir para que possa usá-lo. Claro, existem certas pessoas que têm um metabolismo lento, muito lento, parou, muitas vezes precisa da ajuda de um centro Natural Slim, onde desenvolvi um grupo de consultores, cerca de 200 deles em diferentes partes do planeta, são consultores certificados em metabolismo, pessoas que treinei, para ajudar as pessoas a perder peso, ajudá-lo a recuperar a sua energia, ajudá-lo para controlar a diabetes sem medicação. E para estes consultores, eu ensino-os, tenho um ginásio, explico-lhes como fazer coisas e uma das coisas que lhes ensino todos os meus consultores para fazer. Mas você também pode aprender a fazer isto. Como medir o oxigênio no corpo? É um ponto muito importante, porque muitas condições de saúde deficiente e outros estão relacionados com acidez, que é a falta de oxigênio. Todas as condições de saúde devem ser veja com alcalinidade, que é abundância de oxigênio. Por isso é um ponto importante para poder compreender. Nós usamos um instrumento aqui chamamos pH Test Master, um testador de pH Master. Este é um tipo de fita, chamam-lhe papel de tornassol e nós usamos-lo como uma ferramenta comum diariamente. Quando uma pessoa chega, por exemplo, para um Natural Slim, não lhe chamamos clientes, são membros, pessoas que vêm para aprender. Então, o que eu faço é isso, eu educo, eu trabalho como universidade, eu trabalho como escola, preciso da pessoa que entrar pela porta, não só perder peso, que ela emagrece e não volta mais. Não somente eliminar os medicamentos para a diabetes é para os eliminar e nunca mais usá-los. Não ganho nada ao educar uma pessoa que em breve voltará a ganhar peso. O que, em pouco tempo, precisará de excesso, novamente medicina. O meu verdadeiro produto é uma pessoa que é reeducada e agora pratica um estilo de vida saudável e nunca mais voltar nem à obesidade, nem ao excesso de medicamentos para a diabetes. E tenho centenas de milhares de nós que o conseguimos alcançar. Tenho alguns que são mais indisciplinados, que têm problemas com a vida. Tiram isso com o frigorífico, os chocolates, com o quê? Mar e continuam a entrar e a sair, mas a grande maioria consegue e mantém isso. Então, uma ferramenta que utilizamos quando uma pessoa vem a um Natural Slim para uma consulta, isto acontece todas as semanas até que a pessoa atinja o seu objetivo. É por isso que utilizamos este medidor, pH. A pessoa chega e vamos pesá-la numa escala especial que temos. Uma balança que mede a gordura, vamos apanhá-la, medidas de centímetros, polegadas de diâmetro, do corpo, da cintura, do peito, do âncas, porque para nós, para mim, o importante é que a pessoa perca peso. Não é que perca peso, é que perca o peso. Afinar, isto significa que eliminou gordura, mas para conseguir perder peso, o metabolismo tem de estar a funcionar muito bem, certo? Para o metabolismo funcionar bem, precisa de oxigênio e saber quanto oxigênio está disponível. Nós usamos este medidor e formatos são fáceis. Este artigo é um papel chamado papel de tornassol. Um papel que tem uma reação química com as substâncias que entram em contato com ele. Se eu colocar um pouco de óleo neste papel, saliva, o papel muda de cor. Ao mudar a cores, pode ver, por exemplo, onde existe essa cor, onde está o Jorge, folhas verdes,
como aqui, onde está, esse ali, ok. Então, basicamente, aqui é tipo 7.0. Ok. 7.0 é o ponto neutro, mas vou para o quadro negro por um momento para lhe explicar o que a medida significa neste medidor. Ok? Eu vou para o quadro negro para que possa compreender, olhar. O medidor de pH, funciona numa escala em que acima dessa escala, ao centro está o 7.0, que é neutro. Neste momento, o meu próprio corpo em saliva deu uma pontuação neutra, 7,0. Agora, as células do corpo, para serem saudáveis, têm que ser muito próximo de 7,4, 7,4, significa que aqui por dentro é mais alcalino do que ácido. E se for mais alcalino, significa que há mais oxigênio, porque alcalino significa que há mais abundância de oxigênio e meios ácidos têm mais deficiência de oxigênio basicamente. É isso que é. O pH correto e saudável de uma célula humana saudável será de 7,4, ou seja, ligeiramente alcalino, 7,46 por aí. Por exemplo, quando um diabético fica muito doente porque come muitos hidratos de carbono, o seu nível de glicose sobe muito e desenvolve acidose. O corpo, se este cair a qualquer momento, de 7,0, digamos que chega aos 6,9, automaticamente segue-se a morte. Por que razão isso acontece? Morte? A morte vem porque quando aqui fica super azedo, agora rejeita oxigênio, as células sanguíneas rejeitam oxigênio, obviamente as células permanecem sem oxigênio e morrem, então a acidose mata um diabético que entra em cetoacidose. Bem, basicamente eu matá-lo-ia de forma simples, devido à falta de oxigênio. Isto significa que as condições de saúde têm a ver com uma pH próximo de 7,4. Agora, o que acontece? Quando estamos a medir a saliva, o que precisa de saber é que a saliva é sempre uma 0,8 menor que as células. Então, sim, eu medi 7. Bem, eu digo 7 mais 0,8. Na verdade, as minhas células são cerca de 7,8. Quer dizer que agora as minhas células estão tendo oxigênio mais que suficiente, que isto é o que os médicos alternativos conseguiram fazer chegar a uma conclusão, qual a diferença entre o que mede na saliva e o que está a acontecer nas células. Agora, quando mede o pH na urina, o pH na urina geralmente dar-lhe-á mais ácido do que o pH da saliva. Digamos que o pH da urina é de 6,6. Pelo que também tem de adicionar 0,8. Agora já chegará adicionando 0,8. Chegará a um 7,4. Mas olha, sei que o pH da urina mede algo diferente da saliva. A saliva mede o pH no interior da célula. O que está a acontecer nas células e no que está na urina mede aquilo a que chamam tecido conjuntivo, isto é, aquilo que une intersticial. O que isso significa é que são células, célula, e todo o tecido que é. No meio é um líquido esbranquiçado. O OPH será dessa parte. Esta área entre as células são o local onde o corpo armazena lixo. É onde estão todos os tóxicos acumulados. A primeira coisa que te deixa doente, uma pessoa com cancro, é o tecido intersticial, que é por onde o oxigênio passa para chegar até as células, certo? Então, basicamente, sabe medir o pH na saliva ou o pH da urina, pode calcular como estão as suas células, quanto oxigênio tem. Quando uma pessoa vem ter comigo num Natural Slim e temos o que eu sei, em 5,5, que às vezes vem-nos muito amarelos. Se eu somar 0,8, ainda lá nos dá 6,3. Eu conheço este corpo, é super azedo, e eu conheço essa pessoa. Pode ficar doente ou piorar a sua condição atual. Então propusemos a reverter isso. Então, eu basicamente digo-te isso porque se sabe, pode fazer algo sobre isso e também que a verdade sempre triunfa.